O rico, depois de fazer uma aposta, concorda em se casar com uma moça gordinha, mas no dia do casamento, ao vê-la, todos os convidados congelaram com o que ela havia feito. Dima foi o epítome do sucesso em Moscou. Aos 38 anos, construiu todo um império no mundo do fitness, sendo dono de uma rede de academias de elite de uma marca de nutrição esportiva. Dima era um homem que vivia e respirava perfeição física. Seu corpo musculoso e tonificado foi resultado não apenas de um treinamento rigoroso, mas também de uma disciplina férrea. Para ele, o controle era tudo, e o valor de uma pessoa dependia diretamente de sua aparência. Ele não tolerava fraqueza e, para Dima, o excesso de peso era o principal exemplo de falta de disciplina. Cada vez que via uma pessoa com excesso de peso, não resistia a fazer comentários maliciosos, embora tentasse escondê-los atrás de uma fachada de educação. As pessoas simplesmente não cuidam de si mesmas, dizia ele muitas vezes aos amigos com desprezo, como se isso fosse uma verdade inegável. Naquela noite, como muitas outras, Dima estava cercado por seus amigos mais próximos no clube privado que frequentavam. Os amigos com quem ele conviveu também eram empresários de sucesso e compartilhavam sua atitude superficial diante da vida. Tomando taças de vinho caro, eles discutiram seus últimos sucessos e a conversa fluiu facilmente de um assunto para outro. Mas então seu melhor amigo da universidade, Sasha, lançou um desafio que mudou a vida de Dima para sempre. Dima, todos nós sabemos que você é invencível nos negócios, e claro, está sempre rodeado de mulheres incríveis, disse Sasha com um sorriso zombeteiro. Mas e se você tiver que enfrentar um desafio real? Algo que vai além do seu conforto habitual. Dima ergueu uma sobrancelha, interessado, mas com uma pitada de dúvida. O que você está falando? Ele perguntou, tomando um gole de uísque. Você sabe que nunca fujo de um desafio, sempre ganho. Sasha olhou para ele com um brilho malicioso nos olhos. Então proponha uma aposta, disse ele, baixando a voz para atrair a atenção dos outros. Você se casa com uma mulher que não atende aos seus padrões, por exemplo, uma mulher com sobrepeso, e mora com ela 6 meses, sem divórcio e sem escândalos. Se você tiver sucesso, todos nós lhe pagaremos uma bela quantia em dinheiro. Somos 6, então imagine quanto você pode ganhar. Todo o grupo caiu na gargalhada, incentivando a ideia como se fosse a melhor piada da noite. Dima sorriu mais por hábito do que por verdadeiro prazer. Dinheiro nunca foi um problema para ele, mas a ideia de se casar com alguém que não se encaixava em seu mundo lhe parecia completamente absurda. Porém, a oportunidade de provar mais uma vez que ele poderia fazer absolutamente qualquer coisa era irresistível. Quem será o sortudo? Dima perguntou com falsa seriedade. Sasha não hesitou em responder. Conheço alguém que é perfeito para esta aposta. Ania Lukianova, professora de literatura em escola particular. Ela tem 34 anos, sempre lutou contra o peso e digamos que ela não é o tipo comum. Ela vive uma vida tranquila, completamente distante do que você imagina. Dima recostou-se na cadeira, avaliando a situação com um sorriso irônico. Para ele, isso nada mais era do que mais um jogo, uma forma de mostrar sua superioridade sobre os demais. Aceito, disse ele finalmente, causando mais uma salva de palmas entre os amigos. Mas Dima nem imaginava que essa decisão, tomada com tanta facilidade, se tornaria um teste não só para seu controle sobre os outros, mas também para ele. A conversa continuou e Dima não perdeu a oportunidade de confirmar aos amigos sua fé em suas crenças. Escute, o problema das pessoas com sobrepeso é simples, elas não têm força de vontade. Qualquer um pode mudar seu corpo se quiser. Ania é uma daquelas pessoas que provavelmente já tentou milhares de dietas e exercícios,
mas sempre falha porque não tem disciplina. Será fácil, frio e calculista, declarou, e ninguém na sala duvidou. Para todos, isso nada mais foi do que uma piada escorregadia pela qual Dima se apaixonou. Para Dima, a vida era um jogo sobre peões humanos que ele podia mover a seu critério. Ele não tinha dúvidas de que venceria. Quando a noite já estava chegando ao fim, Dima se concentrou no próximo passo. O jogo havia começado e ele estava confiante de que acabaria saindo vitorioso novamente. Ania, sem saber que sua vida mudaria dramaticamente em breve, passou aquela noite em casa. Quando Sasha ligou para ela, foi uma surpresa completa para ela. Eles não se conheciam muito bem, apenas trocavam algumas frases em eventos escolares, já que o filho de Sasha estudava na mesma escola onde Ania ensinava literatura. Ania, olá! Como vai você? Sasha perguntou em tom amigável. Tenho um amigo que me pediu para apresentá-lo a você. Ele é um empresário de muito sucesso e parece interessado em você. Ania estava sentada em sua casinha aconchegante com um livro nas mãos, levantando uma sobrancelha de surpresa. Tem certeza de que isso é sobre mim? Ela respondeu com descrença em sua voz. Por que ele queria me conhecer? Desde a infância, Ania luta contra a dúvida devido ao seu peso. Inúmeras dietas fracassadas e a incapacidade de manter exercícios regulares deixaram-na com uma relação difícil com seu reflexo no espelho. A ideia de que alguém que vivia a vida que Sasha descreveu pudesse estar interessado nela parecia-lhe absurda. Exatamente, é você, continuou Sasha. Dima é um cara incrível, muito focado na carreira, no esporte, mas disse que gostaria de conhecer outra pessoa, uma garota comum. Eu sei que isso pode parecer um pouco surpreendente, mas você pode gostar da companhia dele. Apesar de sua cautela, Ania finalmente decidiu dar uma chance. Talvez esta fosse uma boa maneira de quebrar a rotina, pensou ela. Depois de pensar um pouco, ela concordou com a reunião. Naquela mesma noite, Ania ficou na frente do armário, escolhendo o que vestir para a reunião. Suas roupas não eram particularmente elegantes, e a ideia de ir a um restaurante caro a fazia se sentir deslocada. Ela escolheu um vestido preto simples, não se destacou muito, mas lhe deu um pouco de confiança. No entanto, ela não pôde deixar de se olhar no espelho com alguma incerteza. Não sou nada parecida com as mulheres que ele deve estar acostumado a ver, pensou ela, tentando lidar com as dúvidas que cresciam dentro dela. O restaurante onde Sasha organizou o encontro ficava localizado em uma das áreas mais exclusivas de Moscou. Era um lugar onde a iluminação suave e a música suave criavam uma atmosfera elegante, mas intimidante para Ania. Dima já estava sentada a uma mesa no canto quando entrou. Quando ele a viu, ele rapidamente avaliou sua aparência. Embora seu rosto não mostrasse sinais óbvios, uma avaliação clara de Ania já havia se formado em sua mente. Sim, isso é um bolinho. Está tudo bem, uma discussão é uma discussão, pensou Dima, observando-a se aproximar hesitante da mesa. Ele foi habilmente treinado para avaliar a aptidão física das pessoas, observando cada detalhe de sua aparência. Mas ele sabia que tinha que fazer a sua parte. Ele tinha que fazer Ania confiar nele para fazê-la se sentir especial. Ania, é um prazer conhecê-la, disse Dima com um sorriso que, embora falso, parecia sincero. Ele se levantou para cumprimentá-la com um beijo na bochecha, mantendo as aparências. Ania, ainda um pouco nervosa, sorriu de volta para ele. Obrigada e é um prazer conhecê-lo, respondeu ela, sentando-se à mesa. O garçom apresentou o cardápio e Ania sentiu alguma incerteza ao olhar os pratos com ingredientes desconhecidos e nomes que ela nunca tinha ouvido. Dima rapidamente fez um pedido e convidou Ana para fazer o mesmo.
A conversa começou superficialmente, como esperado num primeiro encontro. Dima perguntou sobre seu trabalho e Ania, relaxando um pouco, começou a falar com entusiasmo sobre sua paixão pela literatura e pelo ensino. Quando ela falou, seus olhos brilharam com sinceridade, o que não escapou a Dima. Embora ele tentasse permanecer em seu papel manipulador, algo na maneira como Ania falava sobre livros e como ela se relacionava com seus alunos chamou sua atenção. Ainda assim, enquanto ela falava, ele não pôde deixar de comparar o mundo dela com o dele. Uma mulher simples, tão longe do que ele estava acostumado. Sim, o número está longe do ideal, mas isso pode ser corrigido, pensou Dima enquanto Ania contava suas histórias. Ela sentiu um alívio inesperado. Apesar da situação incomum para ela, a atenção que Dima prestou a ela era nova para ela. Ela ficou lisonjeada, sem suspeitar de nada. Mas ela ainda estava atormentada por dúvidas. Por que um homem como Dima estava interessado em mim? Ele realmente quer me conhecer ou há algo por trás disso? Ela pensou consigo mesma. Enquanto isso, Dima decidiu mudar a conversa para temas mais pessoais. Ele falou sobre seu negócio, como construiu seu império de academias e como se tornou referência no mundo do fitness. Mas a cada uma de suas frases, Ania sentia cada vez mais que era hora de ir embora, ela realmente não estava à vontade. Embora suas palavras fossem sinceras, havia algo na maneira como ele falava sobre as pessoas que não se alinhava com os valores dela. No final da noite, quando Dima a acompanhou até sua casa, Ania agradeceu pela noite com um sorriso tímido. Eu não sabia o que esperar, disse ela, brincando nervosamente com as chaves de casa, mas foi uma noite agradável. Que bom que você gostou, respondeu Dima, mantendo a máscara de um cara educado. Eu gostaria de ver você novamente, se estiver tudo bem. Ania duvidou, mas assentiu. Claro que não me importo. Quando ela saiu, Dima, cuidando dela, sentiu uma ansiedade momentânea. Ele sabia que tudo estava indo conforme o planejado, que Ania estava caindo lentamente em sua armadilha. Mas algo no modo como ela olhava para ele, com aqueles olhos inocentes e honestos, começou a incomodá-lo mais do que ele estava disposto a admitir. Ele se sentiu culpado, ela era muito gentil e ingênua. Nos dias seguintes tudo correu como um relógio para Dima. Para ele, fazia parte de um plano cuidadosamente traçado. Ele sabia que precisava gradualmente aproximar Ania dele, ganhar sua confiança e, o mais importante, fazê-la se sentir especial. Isso facilitou a realização da aposta e garantiu que no momento certo tudo correria como ele pretendia. Dima ligou para Ania apenas 2 dias depois do primeiro jantar, como se realmente quisesse vê-la novamente. Ania, surpresa com a rapidez com que ele decidiu contatá-la novamente, aceitou o convite para um passeio em um parque próximo. Ela não podia negar que a atenção que ele lhe dava era algo que ela nunca havia experimentado antes. Isso a lisonjeava, embora em sua cabeça ainda não estivesse claro por que um empresário tão bonito precisaria de uma mulher tão modesta e nada ideal. Na primeira caminhada no parque, Ania ficou um pouco nervosa no início, mas aos poucos começou a se abrir. Dima ouviu enquanto ela falava sobre sua vida, família e trabalho. Enquanto caminhavam pelo caminho sinuoso entre as árvores, o cenário calmo e tranquilo do parque ajudou a relaxar. E de repente, como que por acaso, ela começou a contar algo que nunca havia discutido tão abertamente antes. Sempre tive problemas com peso, disse Ania inesperadamente, olhando para o caminho de pedra sob seus pés. Desde criança sempre fui o completo da família. Tentei de tudo, dietas, programas de exercícios, mas sempre voltei ao peso anterior. Continuo falhando. Dima continuou a ouvi-la, porque antes, quando era treinador, ouvia essas choradeiras todos os dias.
O mais importante era não assustá-la, deixá-la falar. As conclusões já se formavam em sua cabeça, isso só confirma o que sempre pensei. Preguiça e falta de disciplina. Isso deve ter sido muito difícil para você, ele respondeu com uma voz suave, escolhendo cuidadosamente sua entonação para soar solidário. Mas não é culpa sua. Muitas vezes é muito mais difícil do que parece. Ania ficou surpresa ao ver que havia compreensão em suas palavras. Ela olhou para ele com uma leve tristeza nos olhos e um sorriso fraco. Sim, isso é parcialmente verdade. Não se trata apenas de peso, mas do que o acompanha. A comida sempre foi uma fonte de conforto para mim. Cada vez que me sinto ansioso ou estressado, começo a comer sem parar e aí me sinto culpado e tudo começa de novo. Enquanto ela falava, Dima não pôde deixar de sentir sentimentos contraditórios. Por um lado, sua atitude implacável em relação à disciplina lhe dizia que tudo isso era apenas uma desculpa. Mas, por outro lado, algo na vulnerabilidade e na honestidade de Ania o fez sentir algo novo que ele não conseguia explicar. Ela é tão ingênua, pensou ele, tentando deixar esse sentimento de lado. Mas há algo nesta honestidade que não encontrei antes. Nos dias seguintes, Dima intensificou seus encontros com Ania. Ele a convidava para jantares em restaurantes caros, levava-a para eventos culturais e passeios ao ar livre. Todas as vezes ele fazia de tudo para que ela se sentisse confortável, para fazer parecer que seu interesse por ela era sincero. Para Dima, isso foi apenas parte da estratégia, manter a ilusão, fazer Ania relaxar e começar a ver nele alguém digno de seu amor. Ania, por sua vez, aos poucos começou a se sentir mais confiante ao lado dele. Apesar de suas inseguranças corporais, ela ficou surpresa com o quão bem ele a tratava. Dima estava atento e ouvia a cada palavra dela. E embora ela ainda tivesse dúvidas no fundo de sua alma, elas gradualmente se dissipavam cada vez que ele olhava para ela com seus sérios olhos escuros. Ela confiava nele, esperando por sua honestidade. No dia seguinte, eles se reuniram novamente com amigos. Eles se conheceram no lugar de sempre, um caro clube privado, onde sempre discutiam seus assuntos, o mais importante, suas apostas. Com copos de uísque caro e conversas leves, Dima se sentiu em seu elemento. Tudo correu conforme o planejado e ele estava confiante em sua vitória. Então, como vai o jogo? Sasha perguntou com um sorriso, olhando para Dima. Você está quase lá. Dima recostou-se na cadeira e sorriu, erguendo o copo. Tudo está indo como deveria, respondeu ele, satisfeito com o andamento de seu plano. Ania já é minha. Ela confia totalmente em mim, pensa que sou o homem que ela esperou durante toda a vida. Portanto, podemos considerar que a aposta já está meio ganha. Resta fazer uma oferta oficialmente. Seus amigos riram, brindando ao seu sucesso. Você foi ótimo, Dimon, disse Sasha, rindo. Basta aguentar esses 6 meses e seus bolsos ficarão cheios de dinheiro. Você sabe que não estou interessado em dinheiro. Eu nunca desisto, respondeu Dima com orgulho, tornando-se ainda mais confiante em sua estratégia. Ele sabia que durante esses 6 meses só precisava aguentar, manter a calma e não deixar Ania adivinhar a real situação. A aposta parecia quase ganha e ele ansiava pela vitória. Poucos dias depois dessa conversa, Dima e Ania foram a um restaurante, como fizeram frequentemente nas últimas semanas. Ania, tendo relaxado, gradualmente começou a confiar nele cada vez mais. Eles se sentaram à mesa em um canto aconchegante do restaurante, a luz suave das velas criando uma atmosfera romântica. Durante o jantar, Ania decidiu novamente contar-lhe o segredo mais importante. Ela estava preocupada,
mas sentia que se não fizesse isso agora, perderia a chance. Dima, disse ela, brincando nervosamente com um guardanapo, quero te contar uma coisa. Não é algo que discuto com frequência, mas acho que você deveria saber. Dima olhou para ela, fingindo estar sinceramente interessado em suas palavras, embora planos para o futuro já estivessem sendo feitos em sua cabeça. Ele sabia que quanto mais Ania confiasse nele, mais fácil seria administrar a situação. É claro, disse ele, sorrindo, você pode me contar qualquer coisa. Ania olhou para ele e respirou fundo. Eu nunca estive em um relacionamento antes de você. Nunca namorei homens tão a sério como com você. E, para ser sincero, você é a primeira pessoa com quem me abri tanto. Achei que nunca encontraria alguém que me amasse. Suas palavras soaram sinceras e comoventes, e Dima duvidou um pouco da discussão, porque foi um engano, ela é simplesmente a pessoa mais gentil. Mas ele rapidamente deixou de lado a incerteza sobre o plano, assentiu e a encorajou pegando sua mão. Não importa, ele disse suavemente. O que importa para mim é quem você é agora e que estamos juntos. Você é especial. Naquele momento, um pensamento passou por sua cabeça, o que fortaleceu ainda mais sua confiança na vitória. Se ele se tornar seu primeiro homem, isso finalmente a unirá a ele. Ela confiará nele completamente e ele terá controle total sobre ela. Só faltou propor casamento a ela e esperar até que 6 meses se passassem. Foi o final perfeito para seu plano. Ania olhou para ele com sinceridade e esperança, e isso o deixou desconfortável. Ele não estava acostumado com tal olhar, com sinceridade, com emoções reais. Todos os seus relacionamentos anteriores com mulheres foram superficiais e efêmeros, mas com Ania, cada palavra, cada confissão dela carregava um peso diferente. Dima percebeu isso, mas recusou-se teimosamente a admitir a verdade. Para ele, isso era apenas uma aposta e ele não podia deixar nada atrapalhar. Não posso me dar ao luxo de ceder a esses sentimentos, dizia ele a si mesmo repetidas vezes. Este é apenas um passo no caminho para a vitória. No final, mostrarei a eles que posso lidar com qualquer discussão. Várias semanas se passaram e tudo estava indo perfeitamente para Dima. Ele manteve um relacionamento próximo com Ania, e ela se apaixonou cada vez mais por ele, seus olhos brilhando ao vê-lo. Um dia, durante um passeio tranquilo no parque, Dima decidiu que era hora de dar o próximo passo. Naquele dia ele estava menos falante do que de costume. Mas não porque duvidasse do que iria fazer, mas porque algo começou a despertar dentro dele, um sentimento que ainda não conseguia compreender totalmente. Aproximando-se do banco onde ele e Ania se sentaram para descansar, ele respirou fundo e falou: Ania, preciso te perguntar uma coisa. Ania se virou para ele surpresa, notando algo novo em seu tom, algo que não existia antes. Havia algo em seu olhar que ela não conseguiu entender imediatamente. Seu coração começou a bater mais rápido, mas ela não se atreveu a falar, esperando o que ele diria em seguida. Dima, mantendo a calma, fingiu que tudo estava indo conforme o planejado. Estou pensando há muito tempo no que está acontecendo com você, ele começou, pegando a mão dela. Sinto que nos entendemos muito bem e acho que é hora de dar o próximo passo. Ania sentiu seu coração disparar. As palavras de Dima soaram como um eco em sua cabeça. Nunca em sua vida ela poderia imaginar que uma pessoa como ele diria tais coisas para ela. Ela sempre foi atormentada por dúvidas sobre se alguém como Dima poderia realmente se apaixonar por ela. Mas aqui estava ele, bem na frente dela, segurando suas mãos e dizendo isso. Você vai se casar comigo. Dima finalmente falou, sua voz era firme, mas ele sentiu um leve nervosismo diante de tal passo.
O tempo parecia ter parado para Ania. Ela não conseguia compreender o que acabará de acontecer. Um homem que ela conhecera recentemente estava agora pedindo-lhe em casamento. Ela sempre acreditou que o amor verdadeiro e a família eram algo inatingível para ela. Sua luta contra o excesso de peso e os complexos constantes a fizeram pensar que ninguém jamais a amaria pelo que ela é, especialmente uma pessoa como Dima. Mas aqui estava ele, na frente dela, com uma cara séria, fazendo a pergunta mais importante da vida dela. Você está falando sério? Ania perguntou com uma voz surpreendente, ainda sem acreditar no que ouvia. Dima, permanecendo calmo, assentiu. Claro, estou falando sério. Nunca tive tanta certeza de nada em minha vida. Claro que sim, respondeu Ania, com os olhos cheios de lágrimas de alegria. Ela não conseguia acreditar que isso estava realmente acontecendo. Nunca em sua vida ela pensou que isso fosse possível. E agora estava acontecendo. Lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto e ela ainda não conseguia perceber que isso era realidade. As emoções de Ania eram tão óbvias que Dimon instantaneamente sentiu uma dor aguda no peito. Ele experimentou algo que não lhe era familiar, culpa. Esta foi uma sensação completamente nova para ele. Mas ele rapidamente afastou esse sentimento. Sempre foi um homem de sucesso, habituado a ter o controle de todas as situações e esta não será a exceção. Os dias que se seguiram a este acontecimento tornaram-se um verdadeiro conto de fadas para Ania. Ela não conseguia parar de pensar no pedido de casamento, no casamento, na nova vida que agora lhe parecia possível. Ela ligou para as amigas, contando-lhes sobre sua alegria. Seu coração se encheu de uma felicidade que ela não sentia há muito tempo. Era o seu sonho tão esperado, algo que ela sonhou, mas nunca pensou que se tornaria realidade. Mas para Dima tudo correu normalmente, embora o relacionamento deles tenha oficialmente mudado para um novo patamar, nada mudou em sua vida. Ele ainda se reuniu com amigos, garantindo que tudo estava indo conforme o planejado. Então você fez isso? Sasha disse com uma risada, embora pensasse que Dima ainda não ousaria propor casamento. Nunca pensei que você chegaria tão longe. Casar com Ania, sim. Você me surpreendeu. Dima sentiu uma sensação desagradável por dentro. As palavras de Sasha e as risadas de seus amigos, que sempre apoiaram sua aposta, agora soavam diferentes para ele. Anteriormente, era apenas um lembrete do seu sucesso, da sua capacidade de manipular as pessoas, mas agora algo mudou. Ele não pôde deixar de se perguntar se estava fazendo a coisa certa. Mas seu desejo de vencer ainda era forte. É só uma questão de tempo, respondeu ele, fingindo indiferença. Em 6 meses tudo será coisa do passado e estarei 24 milhões mais rico, não se esqueça de quem é o número 1. Sasha riu novamente. Certamente. Mas lembre-se, as mulheres não são tão simples quanto você pensa. Nem tudo será tão tranquilo quanto você pensa. Dima sorriu tenso e tentou mudar o assunto da conversa, mas a dúvida semeada já crescia em sua cabeça. Quanto mais tempo passava com Ania, mais percebia que ela não era apenas um peão em seu jogo. Sua sinceridade, sua vulnerabilidade e o modo como ela olhava para ele com uma fé tão pura começavam a perturbá-lo mais do que ele estava disposto a admitir. Mas, apesar disso, Dima continuou a agir conforme o planejado. Ele ofereceu-lhe a mão e o coração e Ania concordou. Tudo correu como planejado, mas a cada dia ficava cada vez mais difícil ignorar os sentimentos cada vez mais crescentes por dentro. Semanas se passaram e os preparativos para o casamento de Ania e Dima estavam a todo vapor. Para Ania, este foi um sonho que se tornou realidade. Ela mergulhou no processo de escolha do vestido de noiva,
discussão do cardápio e reunião com os organizadores. Tudo parecia tão irreal e lindo. Ela estava cercada pela atenção, pelo apoio dos entes queridos e pelo carinho de Dima, que parecia sinceramente feliz com o próximo evento. Enquanto isso, Dima continuou a desempenhar o seu papel: reuniões com organizadores, idas às compras, discussão de detalhes do casamento, tudo isso fazia parte do jogo para ele. Uma noite, depois de outra reunião com a organizadora do casamento, eles voltaram para casa. Ania estava cheia de entusiasmo enquanto discutia os detalhes finais da cerimônia. Tudo está indo bem, certo? Ela disse com um sorriso, olhando para Dima, que parecia um tanto pensativo para ela. Sim, claro, ele respondeu. Tudo ficará perfeito, meu amor. Dima viu Ania expressando abertamente sua alegria e amor sincero por ele. Foi nesse momento que lhe pareceu que não poderia mais simplesmente seguir o roteiro. A cada dia ficava cada vez mais difícil para ele olhar nos olhos dela e continuar a enganar. Ao mesmo tempo, Ania, sendo confiante e amorosa, não percebeu nenhuma mudança em Dima. Ela continuou a se preparar ansiosamente para o casamento, sem saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O dia do casamento chegou. O sol forte iluminou Moscou, dando a toda a cidade um brilho festivo. Todos os preparativos foram concluídos, enormes arcos de flores decoraram a igreja onde aconteceria a cerimônia. Os convidados ocuparam os seus lugares, discutindo entre si o quão fabuloso seria este casamento. Muitos consideraram esta união a personificação do sucesso, Dima um empresário de sucesso e Ania, que parecia ter encontrado seu conto de fadas. Os amigos de Dima, incluindo Sasha, estavam sentados nas primeiras filas. Eles se entreolharam com sorrisos zombeteiros, sabendo que aquele casamento era apenas fruto de uma aposta. Para eles, esta não foi uma celebração do amor, mas a concretização da aposta que todos esperavam. Dima estava no altar com um smoking preto perfeitamente ajustado. Por fora ele estava calmo e confiante, mas por dentro foi dominado por uma tempestade. Nas últimas semanas, ele foi atormentado por dúvidas. Ele é realmente capaz de terminar este jogo? Ele sentiu que tinha ido longe demais, mas não havia para onde recuar. O orgulho e a pressão dos amigos não lhe permitiram parar, embora algo dentro dele lhe dissesse que nem tudo estava indo como deveria. Quando a música começou a tocar e as portas da igreja se abriram, todos se levantaram para cumprimentar a noiva. Ania entrou no salão, radiante em seu vestido branco, e todos os olhos estavam fixos nela. Todos. Ela caminhou pelo corredor cheia de felicidade e confiança de que sua vida estava assumindo um capítulo novo e melhor. Cada passo a aproximava do momento em que tudo mudaria. Ania tinha certeza de que sua vida agora seria o que ela sonhava. Finalmente ela chegou ao altar. Dima pegou a mão dela, sorrindo para ela, mas esse sorriso não era real. Ania percebeu isso, mas não deu importância, acreditando que era apenas excitação. O padre iniciou a cerimônia e tudo parecia perfeito, mas algo na mente de Ania a assombrava. Quando chegou a hora de fazer os votos, Dima falou primeiro. Ele pegou as mãos de Ania e começou a falar sobre como tudo foi planejado. Ele falou palavras sobre amor, sobre lealdade, sobre um futuro juntos, mas por dentro sabia que isso era mentira. A cada palavra ele sentia algo dentro dele quebrar. Este não era um jogo que ele pudesse vencer tão facilmente. Enquanto ele falava, algo dentro dele mudou. E então chegou o momento em que Ania teve que fazer seus votos. Ela respirou fundo e, olhando Dima diretamente nos olhos, disse: Dima, disse ela com firmeza, apesar do leve tremor em sua voz, nunca na minha vida pensei que me encontraria aqui na sua frente neste dia. Quando nos conhecemos, pensei ter encontrado alguém
alguém que via em mim não apenas a minha aparência, mas algo mais. Acreditei que você me amava por quem eu sou, que me via como pessoa e não pelos meus erros ou fracassos. Suas palavras começaram a soar com uma força incomum e Dima sentiu o coração apertar. Ele sabia que algo estava errado, mas não conseguia impedir que acontecesse. Mas então, continuou Ania, sua voz ficou mais firme, eu descobri a verdade. Aprendi que tudo isso, cada sorriso, cada palavra faz parte do jogo. Parte da aposta. Um sussurro percorreu o corredor. Os convidados começaram a se entreolhar, sem entender o que estava acontecendo. O rosto de Dima mudou, sua confiança evaporou instantaneamente. Ele tentou dizer alguma coisa, mas não conseguiu dizer uma palavra. Descobri que você fez uma aposta com seus amigos, continuou Ania, sua voz agora alta e clara, uma aposta de que você poderia se casar comigo e me enganar para que me apaixonasse por você por dinheiro. Para você eu era apenas uma brincadeira, parte de um cálculo frio. Houve um silêncio mortal no corredor. Os convidados, que recentemente riram e se alegraram com o casamento que se aproximava, ficaram chocados. Os amigos de Dima, que estavam sentados nas primeiras filas com rostos zombeteiros, agora pareciam atordoados. Ninguém esperava a tal reviravolta. Dima ficou em estado de choque, cada palavra de Ania o atingiu como um raio. Tudo foi revelado, ele ficou na frente dela, mas não conseguiu pronunciar uma palavra. Os olhos dela, cheios de dor e decepção, o perfuraram, e ele se sentiu completamente desamparado. Este foi o momento em que tudo o que ele construiu desabou bem na sua frente. Depois que Ania disse suas palavras, um silêncio mortal pairou no corredor. Ela. Todos os convidados, incluindo os amigos de Dima, não podiam acreditar no que ouviam. Seus olhares se moveram do atordoado Dima para Ania, que estava na frente dele com a cabeça erguida. Seus olhos brilhavam de lágrimas, mas não havia apenas dor neles, mas também força. Ela não era mais a mulher tímida e insegura que todos conheciam. Ania parecia ter encontrado uma nova determinação. Dima, parado diante dela no altar, pela primeira vez na vida não sabia o que fazer. Seu plano, que lhe parecia tão perfeito, desmoronou diante de todos, e o pior para ele foi que foi feito publicamente, diante de seus amigos, familiares e de todos os convidados. Ania soltou suas mãos e deu um passo para trás, seu olhar permanecendo determinado. Você riu de mim, ela continuou, sua voz soando como se ela tivesse ganhado o controle de suas emoções. Você me fez acreditar que havia algo entre nós, que eu era importante para você, que você via mais em mim do que apenas minha aparência. Mas agora entendo que para você eu era apenas parte do jogo. Mas quer saber, hoje sou eu quem ri de você. Ania olhou em seus olhos novamente. Agora todos aqui sabem quem você realmente é, sabem que você é um mentiroso e manipulador comum. E você sabe, o mais importante é que eu sabia tudo desde o início, joguei da mesma forma que você jogou. Mas você perdeu e perdeu tudo. Ela se virou e caminhou em direção à saída da igreja, deixando Dima sozinho em frente ao altar. Todos ao seu redor ficaram chocados. Os convidados começaram a sussurrar, ninguém sabia como reagir ao que estava acontecendo. Quando Ania saiu da igreja, deixando Dima humilhado diante de todos os convidados, percebeu que esta não era apenas uma aposta fracassada, mas a derrota mais difícil de sua vida. Ele perdeu não só a reputação junto aos amigos, mas também a mulher que começou a amar, mesmo que no início isso fizesse parte do jogo. Depois que os convidados começaram a sair e seus amigos evitaram seu olhar, Dima ficou sozinho na igreja vazia. Ele foi dominado pelo desespero. O que lhe parecia uma vitória tão fácil agora se transformou em um desastre.
Mas Dima não podia simplesmente desistir. Ele precisava fazer alguma coisa. Ele passou várias noites sem dormir se perguntando como tudo deu errado. A cada novo pensamento, o desejo de consertar tudo ficava mais forte em sua cabeça. Ele decidiu que não poderia deixar as coisas assim. Agora não era uma questão de orgulho ou dinheiro para ele. Ele realmente percebeu que Ania havia se tornado algo importante para ele. Ele teve que trazê-la de volta. No dia seguinte, Dima foi à casa de Ania com um buquê de rosas luxuosas. Ele queria se desculpar, implorar que ela o perdoasse. Quando Ania abriu a porta e o viu com flores, ela olhou para ele com frieza, mas não fechou a porta imediatamente. Isso lhe deu falsas esperanças. Ania, por favor, me escute, começou Dima, com a voz cheia de remorso. Eu sei que o que fiz foi terrível. Sei que isso é imperdoável, mas peço que me dê uma chance de consertar as coisas. Ania ouviu em silêncio, seu rosto permaneceu impenetrável. Estou disposto a fazer qualquer coisa para provar a você que mudei, continuou ele. Por favor, me dê uma chance. Ela pensou por um momento e depois respondeu friamente. Você acha que flores e um pedido de desculpas podem compensar tudo o que você fez? Você me usou para a sua aposta patética. Você pensou que poderia brincar comigo e agora quer que eu esqueça isso? Não é tão simples. Mas em vez de ir embora, Dima sentiu que tinha uma chance. Ela não fechou a porta nem se virou. Isso lhe deu uma falsa confiança de que talvez ela o perdoasse. Ele continuou a persegui-la. Todos os dias ele ia à casa dela com presentes, joias caras, perfumes e convites para os melhores restaurantes. Ele não desistiu todas as vezes, garantindo a ela que havia mudado e sinceramente arrependido de suas ações. Mas Ania continuou a brincar com ele, apoiando-o à distância. Ela deu-lhe pequenas dicas de que talvez ele pudesse recuperá-la, mas não o deixou chegar muito perto. Foi uma forma de ela mostrar que não era mais a mulher ingênua que ele havia enganado. Ela agora estava no controle do jogo. Ao longo desses meses, Ania se recompôs completamente. Ela praticava esportes, frequentava academias de ginástica e monitorava cuidadosamente sua alimentação. Em poucos meses ela perdeu 20 quilos e se transformou. Ela não era mais a mulher que Dima negligenciou. Cada vez que a via, ele percebia cada vez mais o erro que havia cometido. Um dia, quando ele veio à casa dela com outro presente, ela apareceu para ele com uma nova imagem, esbelta, confiante e bonita como nunca antes. Dima não conseguia tirar os olhos dela. Você sempre disse que a aparência era importante, ela disse com um leve sorriso, olhando para ele. Bem, agora olhe para mim. E quer saber, você não precisa mais de mim. Você me perdeu. Dima sentiu seu coração apertar de dor. Ele tentou dizer alguma coisa, mas as palavras não saíram. Ele sabia que a havia perdido, e agora tudo era óbvio demais. Enquanto isso, Ania já conhecia outro homem há muito tempo. O nome dele era Andrei, e era ele quem a amava pelo que ela era. Ele não prestou atenção aos complexos ou deficiências do passado dela. Ele a via como uma pessoa, não como um objeto a ser manipulado. O relacionamento deles se desenvolveu lentamente, mas foi cheio de respeito e sinceridade. Pela primeira vez, Ania sentiu que era verdadeiramente apreciada e amada incondicionalmente. Dima continuou tentando trazer Ania de volta, mas cada gesto seu, cada tentativa tornou-se cada vez mais sem sentido. Ele estava pronto para fazer qualquer coisa para recuperá-la, mas Ania já estava em outro lugar da vida, com outra pessoa. Ela não precisava mais de suas desculpas ou presentes. No final,
Dima ficou sem nada. Suas tentativas de expiação foram infrutíferas porque ele não conseguiu mudar o passado e recuperar o que já havia sido perdido. Seus amigos se separaram, a aposta foi perdida e Ania deixou sua vida para sempre. Ele foi deixado sozinho, refletindo sobre como a ganância e a vaidade levaram à sua queda. Agora sua vida não tinha mais sentido e tudo o que restou foi o gosto amargo da derrota e do vazio. E Ania, tendo encontrado a felicidade em um novo relacionamento, seguiu em frente, forte e confiante, deixando o passado para trás. Obrigado por ouvir a história até o fim. Escreva nos comentários o que você achou, quem mentiu. Vídeo com seus amigos e entes queridos. Isso nos motiva a continuar trabalhando em novas histórias todos os dias. Não perca a próxima história incrível que está prestes a aparecer na sua tela. Somos muito gratos a você por estar conosco. Na descrição deste vídeo você pode abrir um catálogo de todas as histórias. Vê você!